E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Seguinte, Momoa na área. E, cara, seguinte, a gente vê muito essa polarização, né, que a gente está vivendo no Brasil. Então a gente está polarizado em esquerda e direita. E aí o pessoal da direita fala, nós somos o progresso do Brasil. E a esquerda fala, não, vocês por serem conservadores não vão progredir em nada. Nós é que com nossa política social vamos evoluir e salvar o Brasil. E aí, eu não sei o quanto você confia no ChatGPT, mas eu resolvi testar. E aí eu perguntei para ele o seguinte, presta atenção. Tenho uma dúvida. Se o Brasil fosse dividido em duas partes, com um muro ao meio, como o Muro de Berlim, né? Sendo o lado somente dominado pela população esquerdista e o outro somente por população de direita. Em resumo, como seria o desfecho? A direita iria prosperar mais ou menos? A esquerda pularia o muro, se desenvolveria mais que a direita? Baseado em análise atual do cenário político brasileiro e histórico pelo mundo, me responda. Isso aqui é uma pergunta que eu fiz tentando ser o mínimo tendencioso, viu? Para que o chat também não fosse tendencioso. Então vamos ver o que é que o chat respondeu para mim. Sua pergunta é provocadora e hipotética, mas ela permite uma análise interessante com base em dados históricos. Isso é muito importante, gente. Se você tem dúvida, a história lhe responde, tá? Dados históricos, políticos, econômicos e sociais, tanto do Brasil quanto de outros países que viveram experiências de população ou divisão ideológica. Vamos estruturar as respostas em partes. A resposta em partes. Cenário hipotético. Brasil dividido por um muro ideológico. Imaginemos um país dividido fisicamente como a Alemanha na Guerra Fria. Lembra disso? Talvez se você tiver mais de 25, 30 anos, talvez você lembre disso. Lado esquerdo, governado por uma coalizão de esquerda, PT, PSOL, PCdoB e etc., com políticas de bem-estar social, economia mista, forte presença estatal. O lado direito, governado por uma coalizão de direita, PL, Novo, parte do PSD e etc., com políticos liberais ou ultraliberais, privatizações, menos intervenções estatais, isso é muito importante, e conservadorismo nos costumes, ou seja, um povo conservador ele tende mais a progredir economicamente e socialmente. Isso é inegável, é histórico, mas vamos ver aqui. Análise comparativa baseada em evidências históricas e atualidade. Exemplo histórico da divisão real Alemanha Oriental versus Ocidental. A Alemanha Ocidental era o capitalismo, prosperou economicamente com forte apoio dos Estados Unidos, economia de mercado, democracia liberal. Olha só, democracia liberal e prosperou economicamente. Isso para mim já vale muita coisa, porque se você quer crescer na vida, se você quer conquistar coisas, isso aqui é muito importante. A Alemanha Oriental, o socialista, né, estagnou economicamente, viveu repressão política e falta de liberdades individuais, com fuga em massa para o lado ocidental. Interessante essa parte, né? Mas atenção, não é correto assumir que toda esquerda levará a sociedade autoritária, nem toda direita promoverá sucesso automático. Tudo bem, isso aqui prova que o chat está tentando aqui ser intermediário, tá? Nem privilegiar um lado, nem privilegiar o outro lado. Número 2, parte 2. Situação no Brasil. O desempenho dos estados governados pela direita versus esquerda, baseando-se em indicadores como o PIB, IDH, taxa de homicídios, desempenho educacional e eficiência de gestões. Isso é muito interessante. Estados tradicionalmente governados pela direita ou centro-direita. Exemplos: São Paulo, PSDB e PL, Paraná e Mato Grosso. São só exemplos. Pontos fortes: economia mais dinâmica, infraestrutura, presença forte de agronegócio, maior atividade empresarial, ou seja, maior renda, maior PIB,
maior nível educacional e desenvolvimento do grupo que é, obviamente, comandado pela direita. Né? Problemas: desigualdade social persistente, déficit habitacional e desafios na segurança. Aqui não é tendencioso o que eu vou dizer, mas são pessoas de esquerda que acabam se acomodando com auxílios do governo, né? Déficit habitacional, não querem trabalhar para se desenvolver, para poder ter o seu lugar ao sol, né, na sua casa, querem depender do governo para isso, e os desafios da segurança. Por último, infelizmente, eles são, em sua maioria, se eu não me engano, os maiores criminosos aí do Brasil. Inclusive, teve festa quando o candidato de esquerda aí foi eleito. Né? Então, são fatos. São fatos. Eu só estou adicionando aqui, é um pouco da minha opinião, mas também são fatos. Tá? Vamos lá. Os estados tradicionalmente governados pela esquerda. Exemplo: Bahia, PT, Ceará, governos de PDT e PT, tá? E o Maranhão, PSB, PCdoB. Os pontos fortes: políticas sociais mais agressivas, como os programas de saúde e educação, aumento no acesso a serviços, ou seja, mais pessoas dependendo dos auxílios governamentais. Ou seja, se as pessoas não estão produzindo e apenas estão dependendo do governo, em algum momento vai quebrar, porque não vai ter dinheiro girando, apenas sendo consumido pelo povo. Certo? Problemas: dependência maior do governo federal, arrecadação menor, economia menos diversificada. É o que eu acabei de falar. Ou seja, não é uma regra clara de prosperidade ou fracasso, puramente por ideologia, mas sim uma mistura de gestão, geografia, industrialização histórica e políticas públicas consistentes. Vamos lá, parte 3. Possível desfecho da divisão. O lado direito provavelmente teria mais dinamismo econômico a curto e médio prazo, especialmente com capital privado e abertura ao mercado externo. Poderia atrair investimentos, manter produção agrícola e industrial. Pronto. Porém, sem políticas sociais eficazes, poderia gerar tensões internas com desigualdade crescente, favelização ou até movimentos populares fortes. Esses movimentos e favelização são, em sua grande parte, se não me falha tudo, na verdade, são movimentos de esquerda. Aqui é porque óbvio que o chat faz o cálculo baseado em estatísticas e mesclando as populações, né? Mas vamos continuar aqui. O lado esquerdo, o lado da esquerda, teria foco em inclusão social, saúde e educação, com mais participação estatal. Provavelmente enfrentaria dificuldades econômicas maiores a curto prazo, especialmente sem grandes empresas ou investimentos privados, que é o que a gente sabe que aconteceu com todos os países que tentaram implementar o socialismo e o comunismo. Eles falharam miseravelmente e a população até hoje sofre por causa disso. Temos aí o embargo econômico de Cuba, né, que tem carros aí desde os anos 50 que não são atualizados. TVs de tubo, você sabe, se você der uma olhada aí em qualquer canal do YouTube, você vai ver. Enfim, a longo prazo poderia ou se estagnar ou desenvolver uma sociedade mais igualitária, dependendo da qualidade da gestão. Para ser sincero, uma visão bem realista disso, as pessoas não se desenvolveriam e também não haveria desenvolvimento econômico. Todo mundo se tornaria igual, mas de fato igualmente pobre. Isso é um fato. Tem até uma caretinha aqui do ChatGPT. A esquerda pularia o muro? Historicamente, populações migram em busca de melhores condições de vida, não por ideologia. Se o lado da direita prosperasse mais rapidamente, haveria sim tentativa de travessia, como ocorreu em Berlim. É um fato. Mas se o lado esquerdo oferecesse segurança, serviços públicos eficientes e igualdade, porém, poderia reter sua população, principalmente a classe média e baixa, se ela visse ganhos concretos. A gente sabe que não, pois a esquerda ela tem os movimentos sociais que de fato é para uma melhoria de vida, mas a maioria não. A maioria quer, né, favorecer o crime,
o uso de entorpecentes, libertinagem sexual, e isso tornaria a esquerda mas bem primitiva. Tá? Isso é uma opinião, obviamente, baseada em fatos e observação. Se você conhece um esquerdista, mande esse vídeo para ele, e se ele ficar com raiva de você, mande ele falar com o chupacabra. A conclusão: a direita provavelmente prosperaria economicamente mais rápido, mas correria o risco de gerar tensões sociais se ignorasse a desigualdade. A esquerda teria um início mais lento economicamente, mas poderia construir uma sociedade mais igualitária se bem administrada. Todo mundo ficaria pobre de maneira igualitária. O sucesso de cada lado dependeria menos da ideologia e mais da capacidade técnica, combate à corrupção, educação de base e estabilidade institucional. Como mostra a história, nenhum dos dois lados vence sozinho, se a nação estiver dividida permanentemente. Isso é um fato. Querendo ou não, nós precisamos de ideias de algumas pessoas esquerdistas para ter um desenvolvimento social, né? Políticas públicas como saúde, segurança, educação, né? Que são os três princípios da sociedade. Sem isso, nós seríamos de fato animais primitivos. Mas a gente também precisa de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, precisamos de empresas, precisamos de capital e, obviamente, combater a corrupção, pois existe uma arrecadação extraordinária no Brasil, mas não existe retorno para a população desse dinheiro que é arrecadado. Ou seja, é só fazer a matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Se está arrecadando mais do que eles conseguem reter, significa que eles estão gastando muito mais do que o povo pode imaginar. É só ver aí o rombo do INSS, né, que até hoje não foi indicado nenhum culpado, apesar da gente saber que tem culpado. Na verdade, não foi preso nenhum culpado. E ainda quem reclamou, né, teve que ser silenciado. É aquele negócio, deixa eu roubar calado. Deixa eu roubar e fica aí calado. Enfim, basicamente é isso. Se você tem uma dúvida, confia no ChatGPT para ele não ser tendencioso para a esquerda ou direita, para ele ser neutro e lhe dar uma resposta, pergunte a ele. É uma ferramenta, né? Óbvio que não vai ser tipo a Skynet, vai dominar o mundo, mas tem bastante conhecimento na internet. Basta você pesquisar. Não seja tendencioso na sua pergunta. Pesquise de forma séria e adquira o conhecimento. Talvez assim você deixe de ser esquerdista, seu verme maldito. Enfim, é isso. Um abraço para vocês e tchau!